Quero saudar a todos do canal com a paz de Jesus Cristo. Meu nome é Ana Carla e eu moro aqui no Rio de Janeiro. Me congrego na Assembleia de Deus, mas isso agora, depois que Deus me trouxe de volta ao rebanho. Eu passei um tempo afastada da casa do Pai. Me desviei por causa de vaidades e por causa de pressão. Acho importante eu falar um pouquinho da minha vida para que as pessoas possam entender que às vezes tudo depende de como vemos as coisas e que muitas vezes o inimigo nos ilude e nos engana, nos faz achar que nós estamos vivendo sob a opressão quando nós não estamos. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, eu ajudava a cuidar das crianças na salinha da EBD e no culto de crianças. E eu também louvava. No fundo, eu não queria todas aquelas responsabilidades. Foi coisa que veio assim naturalmente e de repente eu me vi fazendo tudo aquilo. Meu pai, sendo o pastor da igreja, achava natural eu ir adquirindo esses cargos. Afinal, a família do pastor tinha que estar à frente de tudo, no controle de todos os cargos. Era isso que eu percebia. Meu pai sendo o pastor, minha mãe como líder de senhoras e eu à frente das crianças e dos jovens. Líder dos jovens eu não cheguei a ser, mas auxiliava. Mas eu sei que no futuro meu pai planejava isso para mim também, porque era a mim que ele perguntava como andavam as coisas no conjunto e se informava sobre tudo o que acontecia no meio dos jovens. Então, meu pai me dava encargos sem nem querer saber qual era o meu dom, o meu chamado, minha vocação, minhas aptidões, sem me perguntar nada. O interessante é que na hora da limpeza da igreja, nós, os filhos do pastor, nunca ficávamos, nem eu, nem meus irmãos. Minha mãe dava um jeito, inventava algo importante e urgente para fazermos em casa. Mas os príncipes dela nunca ficavam com os outros jovens para manejar as vassouras e baldes e limpar a igreja. Só os filhos dos outros irmãos limpavam. Eles não nos deixavam amadurecer nesse ponto. Nos mantinham em lugar diferente dos outros, acima, diferenciado. Alguns irmãos olhavam torto para nós por isso, mas não era culpa nossa. Eu queria ficar para a limpeza, era divertido estar com os jovens numa atividade daquela. Mas minha mãe não deixava, não era culpa minha. Além disso, me sobrecarregar e me aborrecer, porque parecia que eu não tinha controle de nada na minha vida, eu comecei a olhar para as minhas amigas da escola. Elas podiam escolher o que vestir, que música ouvir, aonde ir, quando ir. Eram livres, sem um monte de obrigações e encargos. No final de semana, iam ao shopping, à praia, se divertiam, namoravam. Eu, na quinta-feira, já começava a preparar a lição das crianças, o louvor de domingo, as visitas da semana em outras congregações, as reuniões. Já revisava o conteúdo que seria dado na EBD da classe dos jovens para passar o relatório para o meu pai, etc. Havia sim pessoas na igreja vocacionadas com quem eu poderia compartilhar aquelas responsabilidades, pessoas chamadas, mas meu pai só via a mim, só confiava em mim. Essas pessoas, elas queriam trabalhar, mas ele as ignorava o dom que Deus havia dado a elas. Enquanto eu me sentia sufocada, aprisionada, era coisa demais para mim. Havia dias que eu chorava antes de ir para a igreja. Outros dias eu só queria sentar no banco e ouvir o culto sem ter que olhar menino malcriado de ninguém. Porque, sinceramente, irmã, tem mães que não educam seus filhos.
E até apanhar da criança, a gente apanha. Mas o problema não era esse, era o chamado. Eu não tinha vocação para isso. Não era esse o meu chamado, mas eu era obrigada a fazer. Ao invés de estar aprendendo, eu tinha que estar ensinando. Várias vezes eu queria estar na nave da igreja, ouvindo as pregações, e não podia. Isso me sufocou. E como eu não podia reclamar, nem me recusar a nada, eu guardava aquelas coisas, e aquilo foi me entristecendo e me revoltando. Meu pai fazia a propaganda de família feliz para todo mundo. Éramos a família cristã perfeita, mas nem todo mundo concordava com o modo como ele organizava as coisas na igreja. E a verdade é que ele era autoritário. Não admitia opinião contrária. Ninguém podia questioná-lo. E eu estava muito infeliz. Era meu pai no púlpito, dizendo que nossa família era exemplo para toda a igreja, e eu no banco chorando. Eu via o sofrimento da minha mãe também, com toda aquela atitude autoritária do meu pai. Então eu não queria aumentar o sofrimento dela. Propus a mim mesma suportar tudo até a minha maioridade, quando eu estaria por minha conta, e não seria mais responsabilidade deles. E meu sangue não estaria mais nas mãos do meu pai, como ele dizia, porque ele dizia assim: eu preciso manter vocês na rédea, porque vocês são os filhos que Deus me deu, e ele vai cobrar o sangue de vocês de mim. Então, enquanto estiverem debaixo do meu teto, ninguém vai se desviar. Ponto final. Eu achava um exagero aquela fala. Eu não queria me desviar. Eu só queria que ele diminuísse o fardo que ele jogava nas minhas costas e deixasse eu ser uma cristã normal. Quando finalmente fiz 20 anos, avisei minha mãe que iria embora. Ela chorou, mas desistiu de me demover da ideia, quando eu disse que desde os 15 anos eu estava planejando isso. Então, na noite do meu aniversário, bateram parabéns para mim, soprei as velhinhas do bolo, comemos e tal. Depois eu avisei que estava de mudança, que minhas malas estavam prontas. Meu pai no começo riu, pensou que era brincadeira. Quando viu que não era, veio na minha direção furioso, querendo me bater. Se colocou na frente da porta, obstruindo a passagem. Ficou dizendo que eu não poderia ir embora, que ele havia investido em mim. E todas essas coisas que pai e mãe dizem. Foi preciso minhas tias e tios o convencerem que ele não poderia ficar lá para sempre. E eu também ameacei chamar a polícia, porque eu já era maior de idade. Nessa hora, eu olhei para os meus irmãos e meus primos, tão inocentes, se empanturrando de bolo e brigadeiro, sem entender direito o que estava acontecendo. E desejei ser de novo uma criança, para não ter todos aqueles problemas. Minha mãe chorando, minha avó materna rindo e dizendo: deixe de drama, homem, ela não vai morrer, só vai se mudar. Minha outra avó, por outro lado, passou mal e todo mundo procurou água, remédio, ambulância, essas coisas. Quando todo mundo correu para socorrer minha avó, eu peguei a chave com minha tia e saí com minha mala pelos fundos. Eu já tinha combinado com ela, com essa minha tia, que ela iria me acolher. E foi assim que eu saí de casa. E isso foi um marco na minha vida. Nunca esquecerei aquela noite, porque foi ali que eu pensava que começaria a viver de verdade. Na casa da minha tia, eu tinha toda a liberdade que eu queria. Não tinha mais obrigação nenhuma na igreja, nenhuma preocupação. Eu iria somente cantar louvores em casa e ler minha Bíblia. Era isso que eu queria, ser uma pessoa normal. Foi um pouco depois dessa fase que eu adquiri tudo que é tranqueira do mundo.
No começo era só uma coisinha aqui e outra ali, sob a influência da minha tia, é claro. Eu me joguei mesmo no mundão. E como minha tia era rica, mudamos todo o meu guarda-roupa. A cada roupa nova, eu descobria como meu corpo era lindo. E mais ainda, eu tinha desejo de usar roupas coladas, curtas e etc. Em poucos meses, eu já me vestia completamente diferente. Eu até que resisti a comprar aquelas roupas no começo, mas minha tia me perguntava: ora, você não queria uma mudança? Não queria ser diferente? Não já saiu da casa dos seus pais? Então, faça realmente uma mudança completa. E eu fiz. Aprendi a me maquiar, comprei adornos, pulseiras, anéis, todo tipo de enfeite. Um tantão assim de porcarias e tralhas que enchiam minha penteadeira e meu guarda-roupas. Coisas das quais, aliás, já me livrei. Graças a Deus. Mas, no meio daquela transição maligna, minha tia sugeriu mexer no meu cabelo. E eu ainda não falei para vocês, mas meu cabelo era enorme, como o cabelo de uma moça jovem assembleiana tradicional. Abaixo do meu bumbum, todo inteirinho, resultado de anos e anos de cuidado da minha mãe e de doutrina cristã. Minha mãe é quem cuidava do meu cabelo com hidratações caseiras, naturais e etc. Meu cabelo era lindo. E minha mãe também colocava a mão nele de vez em quando e orava, pedia a Deus para ungir, para dar o crescimento, para fortalecer. Era assim. Era até engraçado, porque eu chamava aquilo de oração do cabelo. Sempre que ela hidratava meu cabelo, quando saíamos do banheiro e ela ficava penteando, ela ficava orando, dizendo essas coisas para Deus. Então, naquele dia, eu fui no salão com minha tia e mandei cortar o meu cabelo. Irmã, é incrível a loucura que a gente faz quando está na rebeldia. Eu falei para a cabeleireira cortar no meio das costas, para que eu não me espantasse tanto. Queria deixar um cabelo médio, para eu não me arrepender. Mas, no meio daquelas conversas, risadas e tudo mais, quando dei por mim, ela cortou até os ombros. Disse que o corte valorizou meu rosto. Eu fiquei contrariada, chateada, mas deixei para lá. Ela disse assim: menina, cabelo cresce de novo e cresce rapidinho. Tá tudo bem. Aproveite seu novo corte, sua nova imagem. E como ela era amiga da minha tia, eu não quis entrar em questão. Não quis aborrecer ninguém. Mas, confesso a você, irmã, naquela noite eu não dormi, me revirando na cama, sem vir o sono. E quando dormi, tive um pesadelo horrível. Eu caía num buraco e não tinha fundo. Eu só caía e caía e caía. Era horrível. Àquelas alturas, eu já não louvava mais. Não lia mais a Bíblia, como eu pensava que poderia fazer sozinha. Buscar a Deus sozinha, sem a igreja e sem a família. Continuar crente, mesmo sem igreja. Isso não foi possível. Eu constatei por mim mesma. Era uma ilusão. Na verdade, o que eu fazia com o meu tempo era o seguinte: eu vivia em shoppings com minhas amigas e com as amigas da minha tia e a namorada dela também. A cada dia eu conhecia uma pessoa nova do círculo de amizades delas. Comecei a entender por que minha mãe não era tão próxima assim da minha tia. Mas isso não me importava mais naquele momento. Em casa, estávamos sempre vendo filmes. Enfim, eu não tinha mais tempo para a Bíblia. Um dia estávamos assistindo um filme e do nada a namorada da minha tia falou: talvez o que esteja faltando para você seja experimentar coisas novas. Talvez uma namorada, quem sabe? Já pensou nisso? Acho que você vai gostar.
Afinal de contas, não é isso que você está procurando? Coisas novas? Ela falou assim, como se estivesse profetizando aquilo para mim, e ficou me olhando e rindo. Eu fiquei meio sem graça e não gostei muito daquele comentário. Fiquei com medo e pensei, será, Senhor, que eu tenho inclinação para essas coisas? Será que eu vou ser isso também? Fiquei tão perturbada com aquilo, irmã, porque aquelas palavras ficavam martelando na minha cabeça, como que me ameaçando. Eu não queria aquilo para mim. Então comecei a orar a Deus, mesmo estando longe dele, porque eu sei que ele sabe todas as coisas. Passei 3 dias pedindo uma resposta a Deus. No 3º dia, eu estava deitada na cama, sem fazer nada. Olhei para minha Bíblia, abandonada ali na cabeceira, e peguei ela. Abri aleatoriamente. Caiu em Isaías. Meus olhos foram direto para Isaías 7:7, que diz: isso não acontecerá, nem subsistirá. Eu gelei, irmã. Era a minha resposta. Aquela mulher estava mentindo. Eu não tinha inclinação para aquilo. E eu repreendi toda a palavra de maldição que ela falou contra mim. Eu senti a presença de Deus naquela hora, me dando livramento daquilo. Eu já tinha mudado as vestes, estava usando adornos, tinha cortado o cabelo e acho que o próximo plano do inimigo para mim era aquilo, mas Deus não permitiu. Aí eu comecei a entender que assim como Deus tem planos para nós quando estamos na igreja, o diabo também tem planos para nós quando estamos no mundão. Só que os planos de Deus são de paz e os planos do diabo são de destruição. E definitivamente um abismo chama outro abismo. Às vezes minha mãe ligava e pedia: filha, volte para casa, estou com saudade de você. E eu respondia: Deus me livre, mãe, estou tão bem aqui. E ela dizia: estou orando por você, seu pai também. Eu interpretei isso como: seu pai precisa de ajuda com a igreja. Aí eu já me irritei. Mas também fiquei com medo nessa hora, quando ela disse que estava orando por mim. Meus pais podiam ter seus defeitos, mas quando minha mãe orava e jejuava, alguma coisa sempre acontecia. E eu digo isso por causa das falhas dos meus pais. Eu achava que Deus não agia em favor deles. Mas uma coisa é o relacionamento dos meus pais comigo. Outra coisa é o relacionamento dos meus pais com Deus. Mas eu segui com minha vida. Me acompanhei com algumas pessoas e comecei a mudar. Poucos anos depois eu estava com cabelo laranja, tinha brincos pelas orelhas todas e andava cheirando umas coisinhas. Namorava com um rapaz barra pesada. Isso tudo porque minha tia dizia que temos que viver a vida, aproveitar, porque aqui o nosso tempo é curto. Assim eu caí num buraco mais rápido do que eu pude imaginar. O engraçado é que às vezes eu chorava escondido, com saudade de casa, saudade dos meus irmãos, saudade de jantar em família. Mas quando pensava que meus pais podiam querer vir tentar me convencer a voltar para casa, aí que eu fazia coisas que sabia que eles não iriam aprovar. Aí que eu fazia coisas que me tornariam insuportável diante dos olhos deles. Parecia que inconscientemente eu estava tentando ser rejeitada por eles. Então conheci outro rapaz com quem comecei a namorar. Ele era tatuador e eu comecei então a encher meu corpo de tatuagens. Ele me convenceu primeiro a fazer uma pequena tatuagem atrás da orelha. E isso foi o gatilho. Eu gostei, me fez sentir especial. Então logo eu enchi meu corpo de tatuagens. Os braços, as costas, em todo lugar do meu corpo, há tatuagens, até hoje. E era isso minha vida.
sair com a turminha da minha tia, meu namorado, beber, virar a noite em bares, praias, passar horas escolhendo a próxima tatuagem e curtindo a vida. Uma noite, quando estávamos na casa do meu namorado, ele, eu e alguns amigos, aconteceu uma coisa muito estranha. Estávamos bebendo, cheirando, etc. Todo mundo numa boa. Mas uma menina que estava lá, chamada Tatiana, começou a me encarar. Ela já tinha tomado todas, estava muito alta, e naquela ocasião pensei que foi por isso. Ela começou a me encarar. Depois ela falou com a voz bem grossa, com o namorado dela, falando assim: "O que ela faz aqui?", se referindo a mim. Olhando para mim. Todo mundo se entreolhou, estranhando aquela voz. A princípio, pensávamos que ela estava tirando uma onda com a nossa cara, mas ela continuou falando. E falou mais alto e mais irritada. "Eu não gosto dela, ela não é daqui." Aí ela me olhou diretamente e disse: "Você não é daqui e eu vou matar você." Nessa hora, eu me arrepiei toda, dos pés à cabeça. Parece que saiu o efeito de tudo que eu tinha tomado. E tudo perdeu a graça. E eu levantei para ir embora. Mas ela começou a gritar comigo. E também se levantou e tentou vir para cima de mim, furiosa. A coisa mais estranha do mundo. O namorado dela não teve força para segurá-la. E eu só perguntava: "O que eu fiz com você?" E ela gritava e ria e me ameaçava. A coisa saiu do controle. Eram umas 6 pessoas em cima dela e não conseguiam segurá-la. Ela quase me agrediu. Não o fez porque eu saí correndo. Todo mundo ficou perplexo com aquilo. Foi muito esquisito. Ainda mais esquisito foi depois ela me ligando para se desculpar e dizendo que não lembrava de absolutamente nada do que estavam dizendo que ela havia feito. E eu fiquei pensando: se era o diabo no corpo dela, ele tá doido. Como ele olha para mim e me vê coberta de tatuagens, brincos, cabelo colorido, fumando, bebendo, falando palavrão, fazendo tudo o que dizem que o diabo gosta, e ele diz que eu não sou do meio dele. O que ele viu em mim que o fez se irar tanto? Depois daquilo, um monte de coisa ruim começou a acontecer. Descobri que estava grávida. Fiquei feliz. Pensei que aquela seria uma boa oportunidade para eu ajeitar minha vida. Um sinal de que tudo iria se acalmar. Um novo ciclo na minha vida e sem precisar de igreja. Só que, quando contei à minha tia, ela brigou comigo e disse que o melhor seria eu tirar, porque não tinha condição nenhuma de criar um bebê ali na casa dela. E eu nunca seria uma boa mãe, porque eu gostava era de farra. Discuti com ela, discordei, berrei e, para não continuar a briga, saí batendo a porta. Saí dizendo assim: "Vou procurar alguém que me entende." E fiz isso. Fui à casa do meu namorado e contei a ele, esperando algum apoio, mas me decepcionei também. Ele ficou uma fera. Perguntou como eu deixei aquilo acontecer. Perguntou se eu era uma mulher ou uma criança. Disse que nunca quis ser pai. Me acusou de ter engravidado sem o consentimento dele e que eu o estava pressionando e que era melhor eu tirar o bebê. Quando ele falou isso, a minha cabeça rodou e eu saí de lá correndo. Por dentro, eu estava me perguntando: será que todo mundo está louco? Que mal pode fazer um bebê? Um bebê é um presente de Deus, traz alegria. Os filhos são herança do Senhor. Aí eu comecei a brigar com todo mundo ao meu redor, para proteger e ter o meu bebê. Isso me desgastou muito.
A namorada da minha tia ria na minha cara. Ela dizia: você ser mãe? Você seria uma péssima mãe. E caía na gargalhada. Eu ficava um bagaço de triste. Mas isso não durou muito, porque logo eu perdi o meu bebê. Foi numa manhã, foi espontâneo. Eu chorei muito de tristeza. Foi como se um sonho estivesse sendo cancelado. E uma amargura infinita machucava o meu coração. Ninguém me compreendia e ninguém me consolava. Minhas pseudo-amigas só diziam: foi melhor assim. Você se livrou de um fardo. Foi ali que eu comecei a querer me distanciar daquelas pessoas sem coração. Mas foi aí que caí num princípio de depressão e exagerei no uso das substâncias. Pouco depois disso, eu sofri uma overdose. Quase morri. Tive delírios, visões. Eu me vi caminhando num caminho escuro, com o céu todo nublado, de uma cor cinza, e lembro também de muito pó vindo na minha direção e me sujando, como se fosse assim, cinzas que ia escurecendo e ficando preto, como se fosse resultado de uma fumaça de carvão. Eu andava por uma estrada onde não havia nada. Eu só via uma luz muito forte no final da estrada, mas por mais que eu andasse, nunca conseguia chegar no final daquela estrada. Parecia que aquela caminhada não teria fim, e eu ficava angustiada, e caminhando cada vez mais rápido para poder alcançar a luz, só que eu não chegava, eu nunca chegava. No decorrer da caminhada, eu chorava, eu gritava, eu pedia socorro, e de repente os meus pés começavam a sangrar, e eu não chegava nunca. E enquanto eu caminhava e olhava meus pés sangrando, ouvia uma voz que encheu todo aquele lugar, e essa voz me dizia: eu te darei uma nova oportunidade, não morrerás, voltarás. E então eu abri meus olhos, voltei, não morri, fui salva. Minha tia, quando soube, ameaçou me expulsar de casa se eu não maneirasse. Ela nem quis ouvir quando eu quis contar o que vi. Mandou apenas eu calar a boca. E aí começou a dizer que estava na hora de eu tomar meu rumo e arrumar um canto e ir viver a minha vida. Ela não me queria mais lá. Fiquei sem chão. Minha tia era meu porto seguro. Meu namorado tatuador também mudou comigo, e depois eu descobri que ele e Tatiane estavam se encontrando pelas minhas costas. Fiquei destruída. Eu gostava tanto dele que estava disposta a perdoá-lo, mas ele não queria o meu perdão e me disse que se eu quisesse ficar com ele, era naquela condição, daquele modo, deixando-o livre para sair com quem ele quisesse. Eu me revoltei, parti para cima dele e ele me bateu e me expulsou da loja dele. Menos de uma semana depois, foi a vez dele ter uma overdose. Só que ele não voltou, perdeu a vida. Eu fui ao enterro dele e fiquei mais perdida e confundida. Parecia que todas as portas de tudo que eu gostava estavam se fechando para mim. Comecei a me sentir cansada e enjoada com a falsidade das pessoas que disseram que me amariam, mas me traíam e me expulsavam de suas vidas. Comecei a ter sede de amor verdadeiro, porque tudo que eu estava vivendo era uma ilusão. Eu chorei a noite toda, desejando voltar para casa, mas não tinha força. Meu orgulho não deixava. O medo não deixava. Depois aconteceu a gota d'água. Numa tarde, depois do lanche, minha tia e a namorada dela começaram a discutir.
De repente, a discussão virou gritaria. Depois elas passaram para os tapas. Depois, a namorada dela pegou uma faca e ameaçou se cortar. Parece que, pelo que entendi, minha tia já vinha traindo a sua namorada há algum tempo e agora queria terminar com ela, mas ela não aceitava o final do relacionamento, nem a traição. Eu fiquei o tempo todo clamando o sangue de Jesus. Foi a única coisa que me lembrei de fazer. E depois de quase 1 hora de muita tensão, minha tia conseguiu tomar a faca e tudo se acalmou. Menos eu. Eu estava com os nervos em frangalhos. Corri para o meu quarto e só chorei. E pela primeira vez eu pedi a Deus que me ajudasse a voltar para casa, porque eu não suportava mais aquela vida. Aquilo não era para mim. Era muita pressão. Eu queria paz, mas eu não encontrava, nem dentro de mim, nem fora. Eu me sentia morta. Mas naquele dia, eu resolvi me trancar no quarto e falar com Deus. Peguei minha Bíblia e comecei a folhear, sem coragem de ler. Aí eu ouvi uma voz dizendo: arrume suas coisas e volte para casa. Eu pensei que estava ficando doida. Eu pensei: meu pai não vai me receber. Eu estou coberta de tatuagens. E ele é muito autoritário e grosso. Ele vai me expulsar de casa, igual um cachorro. Aí a voz falou de novo: arrume as malas e volte para casa. Eu já preparei tudo. E eu acreditei naquela voz. Aquela voz parece que me deu força. Eu dei um pulo e comecei a arrumar uma mala e uma mochila. Chamei um carro e fui embora. Nem me despedi da minha tia. Quando o carro estacionou na frente da minha casa, não chamei logo. Desci e fiquei olhando para a minha casa. Comecei a chorar. Sentei numa pedra grande que tem encostada num poste na frente da minha casa. De repente, minha mãe olhou pela janela e me viu, e ela veio lá fora. Olhou para mim de longe e me chamou. E eu fui. Foi a coisa mais natural do mundo. Ela ficou olhando para mim, olhou um pouco para as minhas tatuagens e depois me pegou pela mão e me beijou. Me ajudou com a minha mala e nós entramos. Quando encontrei meu pai na cozinha, ele me olhou e desabou a chorar. Eu não soube o que fazer. O meu pai, que era tão durão, tão grosso, ali, chorando. Ele olhava para mim e se lamentava pelas minhas tatuagens e me pedia perdão. Dizia que deveria ter sido um pai melhor, mais compreensivo, menos autoritário. E o interessante é que ele usou essa palavra, justamente a palavra que o definia para mim, mas eu nunca disse isso a ele. E nem naquela ocasião também eu diria. Eu era quem estava pedindo para voltar para casa, voltar para o seio da minha família. Eu estava dando graças a Deus por estar ali diante do meu pai, por ter essa oportunidade de estar com ele novamente, pois o seu aspecto era de um homem bem mais velho e cansado das lutas da vida. Pela primeira vez eu olhava para o meu pai e o via como um ser humano, e não somente como meu pai. Por isso eu me apressei em dizer: Pai, perdoe a minha rebeldia, perdoe a minha desobediência. Hoje eu entendo que tudo que o Senhor queria era manter a sua família longe desse mundo mau, e que se o Senhor errou, com certeza foi tentando acertar. Perdoe, Pai, pela minha rebeldia e me receba de volta. Nós choramos um pouco nos braços um do outro. Depois colocamos a conversa em dia e minha mãe disse que ele precisava dormir e descansar, e assim ele fez. Depois minha mãe me contou que ele estava muito doente
e que o médico havia dado pouco tempo de vida para ele. E desde então ele clamava a Deus dia e noite por minha vida. Mas Deus havia prometido que me traria de volta antes dele partir. Eu quase me desesperei quando ouvi tudo isso, pensando em como eu fui egoísta. Só pensei em mim, enquanto minha família sofria tanto. Pedi perdão mais uma vez ao meu pai pelos desgostos que lhe causei, pelas tatuagens. Sei que era uma vergonha isso para ele. Mas ele me disse: graças a Deus que você voltou para casa, minha filha. Graças a Deus que você está aqui. Louvado seja Deus. Depois, quando eu entrei no meu quarto, parecia um sonho. Eu me ajoelhei e beijei o chão do meu quarto. Eu juro para você, irmã. E agradeci a Deus. Aquela noite eu dormi como um bebê. Me senti a pessoa mais protegida do mundo. Depois disso, eu ajudei minha mãe a cuidar do meu pai com todo amor. Mas não vou mentir. Demorou muito tempo para eu voltar para a igreja. Foi um processo. Às vezes eu queria beber, às vezes eu queria fumar. Eu sofri muito. Minha mãe e meu pai não sabiam, mas quantas vezes eu ficava suando frio dentro do meu quarto, pedindo a Deus que me controlasse. Eu não queria ser uma influência ruim sobre meus irmãos, por isso eu lutei contra os meus precipícios. Para a glória de Deus, meus pais ainda tinham o mesmo hábito de passar o dia ouvindo louvores, fazer orações antes das refeições, ler a palavra antes de dormir, e tudo isso me ajudou bastante. Eu acho que eu estava tão cheia de demônios que logo que eu voltei para casa, quando eu ouvia os louvores, eu tinha tanto nojo que até vomitava. Mas, aos poucos, eu fui sendo liberta. Minha mãe pensava que eu não via, mas de madrugada ela entrava no meu quarto, levantava as mãos, repreendia todo o mal sobre a minha vida e profetizava libertação. Eu fingia que estava dormindo, mas ouvia tudo e chorava baixinho. E me lembrava: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus ouviu a minha mãe e me libertou. Num domingo em que minha mãe insistiu para eu ir para a igreja, porque eu só ia uma vez no mês, aconteceu algo tremendo. Ela disse: vamos, minha filha, hoje Deus disse que vai quebrar correntes e vai falar com você. E eu fui, meio contrariada, mas fui. Naquele dia, havia uma missionária de fora. No final da pregação, ela disse: pegue na mão do seu irmão, porque Deus me disse que vai salvar aqui hoje. Eu já fiquei aborrecida. Eu não gostava desses pregadores que diziam: pegue a mão no seu irmão, sente, levante, feche os olhos, bata palma, faça isso, faça aquilo. Eu sempre pensei assim: o pregador tem que pregar e deixar as pessoas em paz, parar de mexer com o povo. Mas naquela noite eu fiz o que ela pediu. Me levantei e segurei na mão das pessoas que estavam ao meu lado. Uma jovem do conjunto pegou na minha mão e sorriu para mim. A missionária começou a orar. Ela pedia para Deus visitar os corações e quebrar as cadeias. Eu comecei a sentir um grande amor. Comecei a lembrar de tudo que passei. Me arrependi novamente e pedi perdão novamente e comecei a chorar. Senti como se Deus estivesse limpando o meu interior. Meu choro se tornou em gemidos e soluços. A jovem que segurava minha mão só dava glória, 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 e quando ela dava glória, eu ouvia barulhos de ferro batendo, como se fosse realmente correntes se quebrando. E de vez em quando ela parava. Quando ela parava de dar glória,
eu parava de ouvir o barulho de correntes. Então, quando ela parava, eu balançava a mão dela e eu dizia: não para, dá glória, dá glória. E ela olhava para mim e sorria e dava glória. E eu voltava a ouvir o barulho daquelas correntes caindo no chão. E quanto mais eu chorava, eu conseguia sentir a angústia saindo de dentro de mim, o ressentimento, as tristezas, as mágoas, as lembranças ruins, tudo isso me abandonou. Em compensação, eu senti nascer dentro de mim o amor, os sentimentos de perdão e me senti ser preenchida por tudo aquilo que eu precisava. Quando a oração terminou, eu não era mais eu. Estava sentindo uma paz tão profunda e meu corpo estava tão leve. Agora eu chorava de alegria, nem queria sair de lá. Depois daquele dia, tomei nojo de cigarro e de bebida. Nem a simples menção dessas palavras eu suporto. Então, para quem estava se sentindo morto, aquela noite, Jesus Cristo me deu vida. Hoje, quando dou meu testemunho, eu comparo a vida cristã e a igreja à Arca de Noé. Lá dentro era difícil, com certeza, problemático, trabalhoso, mas lá dentro todo mundo estava a salvo. Estava vivo. Enquanto lá fora só havia mortes. Com certeza havia mortos boiando nas águas. Desespero, angústia. Mas dentro da arca havia vida. O que eu digo hoje é: não importa o que aconteça, nunca abandone sua congregação, nem sua família, nem a Deus. Já faz muito tempo que tudo isso aconteceu. Eu casei, tive um casamento lindo, tive 4 filhos que hoje me sustentam e cuidam de mim porque eu sou viúva. E fui uma ótima mãe, porque Deus me deu amor pelos meus filhos e encheu nosso lar de amor. Isso não quer dizer que nós não tivemos problemas, quer dizer que o Senhor nos ajudou e nos ensinou a amar uns aos outros, apesar das nossas diferenças e conflitos que sempre irão existir. Outra coisa interessante é que o meu pai não estava errado. Quando voltei para a igreja, fui colocada no ministério infantil para ajudar e nunca saí de lá. Desenvolvi um ministério lindo na igreja com o auxílio de Deus. Realizamos muitos cultos maravilhosos, evangelizamos as crianças do bairro e o Senhor deu o crescimento. Glória a Deus por isso. Eu acho que só escapei de todo o perigo que passei por causa da minha própria rebeldia e maldade pela intercessão dos meus pais. Deus me poupou. Porque apesar de todo o mal que eu fiz a eles, toda a rebeldia e desobediência e tristeza que eu trouxe à nossa família, ainda assim eles manifestaram o amor de Deus, me perdoando e me aceitando de volta. Se você tem uma família e tem uma congregação, dê glória a Deus e valorize aquilo que o Senhor te deu. Eu desejo que todos fiquem com o Senhor Jesus e que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigada à irmã do canal Maranata Maranata por contar o meu testemunho e deixar que ele chegue a mais pessoas. Que você tenha sido edificado para a glória de Deus. Ame a sua família. Amém?